Existem vários argumentos que tentam provar a existência de Deus. Nesse vídeo, eu vou refutar o argumento ontológico de Alvin Plantinga. A refutação que vou utilizar já foi feita por Immanuel Kant, contra o argumento ontológico de Anselmo. Porém, essa refutação que eu vou usar serve para todos os argumentos ontológicos. Os argumentos ontológicos tentam provar Deus sem usar a realidade para isso, usam apenas a mente. E, por isso, todos eles cometem o mesmo erro, que Kant já mostrou. São pouquíssimos os cristãos que usam esse argumento, mas os que usam o argumento de Plantinga falam que ele é imune à crítica de Kant. Vamos ver se é mesmo. Esse é o argumento ontológico de Plantinga. Primeiro vou explicar o argumento e depois vou refutá-lo. É possível que Deus, um ser maximamente grande, exista. Se é possível que Deus, um ser maximamente grande, exista, então Deus, um ser maximamente grande, existe em alguns mundos possíveis. Se Deus, um ser maximamente grande, existe em alguns mundos possíveis, então ele existe em todos os mundos possíveis. Se Deus, um ser maximamente grande, existe em todos os mundos possíveis, então ele existe no mundo real. Se Deus, maximamente grande, existe no mundo real, então Deus, maximamente grande, existe. Logo, Deus existe. Uma entidade pode ser impossível, isto é, uma entidade que não existe em nenhum mundo possível, como por exemplo um círculo quadrado. Uma entidade pode ser contingente, o que significa que ela existe em alguns mundos possíveis, como por exemplo o unicórnio. O unicórnio poderia existir em alguns mundos possíveis, mas não em outros. E, por último, uma entidade pode ser necessária, o que significa que ela deve existir em todos os mundos possíveis. Segundo os defensores desse argumento, um exemplo de entidade necessária são as entidades matemáticas, como os números, as formas geométricas, etc. Deus é definido como um ser de grandeza máxima. O atributo grandeza máxima significa que Deus possui todas as características que são boas de possuir, e não possui nenhuma das características que não são boas de possuir. E uma das características que é boa de possuir é a existência. Grandeza máxima pode ser definida como perfeição. Um ser perfeito deveria existir, pois, se não existisse, não seria perfeito, pois a existência está incluída na perfeição. Mundos possíveis são hipóteses de mundos que podem existir. Um mundo pode existir quando não possui uma contradição lógica, como um mundo que seja um triângulo redondo. Agora vamos para a refutação. Depois de mostrar cada ponto, eu vou juntar todos os pontos para formar a refutação, então tenham paciência. Immanuel Kant já criticou o argumento ontológico de Anselmo porque a existência é um pressuposto e não um predicado. O que isso quer dizer? Para algo ser bonito, ele tem que primeiro existir, correto? Ele tem que existir na mente e ou na realidade para ser bonito. A beleza é uma característica que se aplica a determinadas coisas, mas se essas coisas não existirem, não há como a beleza se aplicar a elas. Assim, a existência é um pressuposto. Ela deve existir antecipadamente a qualquer característica, como beleza, bondade, rapidez, etc. Essas características, que se aplicam a objetos existentes, na mente ou na realidade, são chamadas de predicados. Assim, não é possível puxar, entre aspas, o pressuposto da existência com um predicado. Isso seria passar o carro na frente dos bois, seria ilógico, pois se a existência é um pressuposto, algo que necessariamente deve existir antes do predicado, não poderá ser provada ou puxada, para ser mais ilustrativo, por um predicado, que necessariamente só pode vir depois da existência. Esse foi o primeiro ponto. Vamos para o segundo ponto. É possível fazer definições ilógicas, não é? Posso inventar uma ideia, mais especificamente uma definição, e dar um nome a ela. Vou chamar um triângulo redondo de triandondo. O triandondo é definido como um triângulo redondo. Essa é uma ideia ilógica, não é? Ela é ilógica porque contém uma contradição lógica. Não é possível existir um triângulo redondo, porque a definição de triângulo e de redondo são incompatíveis entre si. Você teria que mudar a definição de triângulo de redondo para fazê-los compatíveis. Mas o problema da definição de grandeza máxima ou de perfeição que o argumento de Plantinga apresenta não é de contradição lógica, porém, contém algo ilógico que eu vou explicar. Vamos para a definição de perfeição ou grandeza máxima. Perfeição ou grandeza máxima podem ser definidas de duas formas, uma que acho ilógica e outra que acho lógica, pois é coerente com o alerta de Immanuel Kant. Definição 1. Perfeição, que possui as melhores qualidades, incluindo a existência e nenhum defeito. Definição 2.
Perfeição, que possui as melhores qualidades e nenhum defeito, mas não inclui necessariamente a existência, pois a existência não é um predicado, é um pressuposto. Assim, quando as pessoas dizem que isso ou aquilo seria perfeito, elas não estão necessariamente dizendo que isso ou aquilo existe. Elas estão fazendo referência à definição número 2. Quando Thomas More escreveu o livro Utopia, ele descreveu uma sociedade que na mente dele era perfeita, mas que sabia que não existia. Por isso, o nome Utopia. Vale a pena analisar o próprio nome da obra, que se origina do grego. U é um advérbio de negação e topos significa lugar. Não lugar, portanto, ou lugar inexistente, é o modo irônico com que o pensador batizou sua sociedade perfeita. E assim surgiu a ideia de que o mundo utópico é um lugar perfeito, mas que não existe, que é uma ideia coerente com a definição 2 de perfeição. Não há problema lógico nessa definição 2, mas há um problema lógico na definição 1. Perfeição é um atributo, um predicado, daquilo que possui as melhores qualidades ou coisas boas. Só que se entre essas qualidades ou coisas boas a perfeição puxar para si também a existência, ela estará cometendo o erro que Kant já alertou, pois nada que venha depois da existência, ou seja, que seja um predicado, pode puxar a existência, que é um pressuposto. Pode provar a existência. Só a existência é um pressuposto. E, para algo ser perfeito ou imperfeito, ele tem que primeiro existir na mente ou na realidade. A perfeição é um predicado, não um pressuposto. Vamos imaginar a perfeição, segundo a definição 1, como um conjunto de elementos. Esse conjunto de elementos puxa para si todas as coisas boas, e a existência é uma coisa boa de ter. Então, o conjunto puxa para si também esse elemento. Mas, enquanto todos os outros elementos do conjunto são predicados, não há nada de lógico em serem puxados para um conjunto referente a um predicado, perfeição ou grandeza máxima. Mas, quando se trata da existência, há algo ilógico. Em um aspecto, como a existência é algo bom, então não é ilógico ela estar lá. Mas, em outro aspecto, é ilógico, porque o conjunto de um predicado, perfeição ou grandeza máxima, puxou para si um pressuposto, e um predicado puxar para si um pressuposto é ilógico, como eu já expliquei na crítica de Kant. Assim, não importa que a existência seja uma coisa boa, ela continuará sendo um pressuposto e a perfeição continuará sendo um predicado. Portanto, não é porque a existência é uma coisa boa que algo essencialmente ilógico, que é um predicado, provar, puxar um pressuposto, passará a ser lógico. Para se provar que Deus é um ser necessário, um ser que necessariamente deve existir em todos os mundos possíveis, é utilizada justamente a ideia de grandeza máxima ou perfeição. Revelando o elemento ilógico na definição que foi dada de perfeição ou grandeza máxima, mostra-se que não foi provado que Deus necessariamente deve existir. Tornou-se apenas uma afirmação que carece de prova. Deus deve necessariamente existir. E eu discordo. Deus é uma ideia que não corresponde a um ser existente no mundo real. Como não foi provada a existência de Deus, provavelmente ele não existe. Pode ser que Deus exista, mas não acho provável. Assim como pode ser que um unicórnio invisível e incorpóreo também exista, mas não acho provável que exista, pois faltam provas da sua existência. Sem contar que o argumento de Plantinga passa coisas no mundo imaginário, mundos possíveis, que são apenas hipóteses de mundos, para o mundo real, com a ideia de perfeição ou grandeza máxima. Então, se eu imaginar coisas perfeitas, essas coisas terão que existir na realidade, caso o raciocínio de Plantinga esteja correto. E eu discordo de que entidades matemáticas são necessárias, ou seja, que elas existirão em qualquer mundo possível. Eu nem acredito que elas existem no nosso mundo, no nosso universo. Muito menos vou imaginar que elas existem em outros. Os números e as formas geométricas são abstrações humanas. Essas abstrações foram construídas tendo por referência a realidade que nos cerca. Então, o número 2 se refere a duas unidades de algo. Existe uma área na filosofia que se chama da filosofia matemática. Existem várias correntes de pensamento entre os matemáticos. Existem os realistas matemáticos, que acreditam que as entidades matemáticas existem independentemente da construção humana. E existem os intuicionistas, que acreditam que as entidades matemáticas são abstrações humanas. Os realistas matemáticos se baseiam em Platão, que dizia que existia realmente um mundo das ideias que possui a ideia perfeita de cachorro, de cadeira, de camisa, etc. Mas, convenhamos, uma coisa é acreditar que existe o número 2,
ou um triângulo perfeito boiando em um mundo real diferente do nosso. Outra coisa é provar que isso existe. E não vai ser por uma equação que você pode provar esse tipo de coisa. Enfim, eu estou com os intuicionistas, que são mais realistas. E acho que se o argumento ontológico provasse que existe um Deus, esse argumento provaria que esse ser chamado de Deus é um ser que reúne todas as qualidades boas e não possui nenhum defeito. E, de acordo com a nossa racionalidade, pois é a única ferramenta que possuímos para julgar as coisas, esse ser que o argumento ontológico provou que existe não é o mesmo Deus do cristianismo. O cristianismo, o judaísmo e o islamismo definem Deus como perfeito, mas esse Deus deles não é perfeito. É um Deus que ordena genocídio, é um Deus que cria Satanás, sabendo o que Satanás ia fazer contra a humanidade, é um Deus que, em vez de simplesmente perdoar, necessita da morte do seu filho, que é ele mesmo, para poder nos perdoar, por causa de uma regra estúpida que ele mesmo criou, o salário do pecado é a morte. Enfim, já expliquei todas essas coisas muito melhor em outros vídeos. O propósito desse vídeo não é refutar as defesas dos cristãos sobre essas coisas que acabei de falar. Não adianta citar a Bíblia ou o Corão para dizer que Deus é superior ou que a definição da Bíblia a respeito de Deus corresponde com o que o argumento ontológico provou. A Bíblia pode ser mentira e o Alcorão também. Aliás, muita coisa na Bíblia já foi provada cientificamente como mentira, apesar do malabarismo interpretativo dos cristãos. Só para exemplificar, eu faço um livro falando de um leão chamado Juba, e defino esse leão com todas as características biológicas que os leões possuem. Juba não existe e nem a história que eu contei sobre Juba. Se alguém provar que existe um ser, um leão, que corresponde a todas as características biológicas de Juba, então está provada a existência de Juba e da história mentirosa que eu criei? Claro que não. Da mesma forma com Deus. Vou separar o Deus que o argumento ontológico provou, entre aspas, de Deus 1 e o Deus do cristianismo de Deus 2. Gravem bem esses números de Deus 1 e Deus 2. O Deus 2 é definido como perfeito, onisciente, onipresente, etc. O Deus 2 ordenou genocídio, apedrejamento de pessoas que trabalham no sábado, inventou um critério injusto de salvação, que eu já expliquei em outro vídeo o motivo de ser injusto, etc. O Deus 2 é definido como perfeito, que é diferente de realmente ser perfeito, ou de sequer existir na realidade. Podem ser homens de um tempo primitivo que inventaram um Deus com a característica da perfeição e falaram que as regras imorais que eles criavam vinham desse Deus. Mas o Deus 1, o que realmente é perfeito e superior, nunca ordenaria genocídio, apedrejamento de pessoas, etc. E não adianta falar que Deus é superior, portanto nós não podemos criticar as coisas que ele faz ou ordena, como genocídio e apedrejamento. Não adianta, porque o que é superior é o Deus 1. É o Deus 1 que é superior ao meu intelecto. O Deus 2 pode ser apenas uma criação de um povo primitivo, que atribuiu à sua invenção a característica da perfeição, em coincidência com uma característica do Deus 1. E da mesma forma que eu só posso usar o meu intelecto para avaliar as coisas, os cristãos também só possuem intelecto para avaliar as coisas. Eles só acreditam que lhes foi revelada uma mensagem pelo Deus 1, quando na verdade é só um Deus criado por um povo primitivo que possui, em semelhança com o Deus 1, a característica da perfeição. Não há revelação. E, até onde nossa racionalidade vai, não é provável que um ser perfeito, onipotente, onisciente, bondoso e misericordioso ordene genocídio, apedrejamento de pessoas que trabalham no sábado ou de crianças desobedientes, como Deus descrito na Bíblia supostamente fez. Claro, é até onde a nossa racionalidade vai, mas a racionalidade do cristão também é humana, limitada, assim como a minha. E até hoje nenhum cristão me mostrou o acerto de seus argumentos. Os argumentos de muitos ateus parecem ser melhores do que os dos cristãos. Pode ser que Deus 2 e o Deus 1 sejam o mesmo ser? Sim. É possível que o Deus 2 tenha uma boa justificativa para esses atos cruéis e imorais do ponto de vista racional? Sim. Pode ser, por exemplo, que tudo seja uma ilusão e que vivemos em uma Matrix. Assim, todos os males que vemos não são reais, mas, enquanto não surgirem provas de que vivemos em uma Matrix, de que unicórnios invisíveis existem, que o Deus 2 e o Deus 1 são o mesmo ser, e que o Deus 2 possui tais justificativas, não há um motivo racional para pensar que essas coisas existem, não há motivo racional para pensar o contrário. Se o ponto de vista racional aponta para o lado A, não faz sentido eu ir para o lado B, e a racionalidade aponta ser o lado errado. O lado B pode ser o correto? Pode, pois a nossa racionalidade é limitada, mas não há motivo racional para ir para o lado B. E a experiência mostra que as opções racionais possuem muito mais chance de acerto que as opções irracionais. Portanto, ir para o lado B, o lado que diz que o Deus 2 corresponde ao Deus 1, o lado que diz que
que o Deus 1 existe é ir para um lado provavelmente errado. Espero que tenha ficado claro o vídeo. Obrigado por assistir. Se gostou, dê like, compartilhe e se inscreva no canal.